Queridos, e antes de eu falar a palavra, eu vou dizer o porquê que foi preparada toda essa palavra de Deus. A igreja de Deus está sofrendo uma transformação, eu não sei se vocês percebem. O crente hoje não é visto mais como aquele cara que era pontual, legal, firme. A igreja hoje está sendo abalada, está sendo tocada, ela está querendo perder a essência, perder o valor. Porque você fala hoje em crente, as pessoas às vezes dão risada, Deus me livre, quantas vezes eu já não ouvi isso. E eu sou crente mais ou menos uns 10 anos, vamos arredondar, o pastor é bem mais tempo que eu, e antigamente se falava em cristão, nossa, você podia aceitar cheque, você falava que era o bitolado, era aquele xarope, aquele cara que vivia dentro da igreja, que orava, que falava, e aos poucos a igreja está perdendo essa essência, ela está perdendo aquela forma de Deus sobre todas as coisas. Infelizmente é triste, mas nós fazemos parte desse corpo de Cristo. Eu não estou falando dessa igreja, da igreja qual congrego, mas das igrejas em geral. Vocês podem perceber que o evangelho ele não é mais levado como deveria. E às vezes por nós mesmos, que somos cristãos. E eu sinto isso, quando eu às vezes me deparo conversando com um cristão, falando. E o evangelho ele está perdendo um pouco o foco. Querido, vocês estão aqui, não é porque o pastor é bom, porque a igreja é bonita, porque a igreja é gostosa, vocês estão aqui por uma livre, espontânea vontade. E dentro do teu coração, o que você busca? É adorar a Deus para que você receba a salvação. E essa salvação, às vezes, ela não está sendo colocada no teu coração. Às vezes o que está sendo colocado é a riqueza, é a fortuna, vamos orar e Deus vai derramar, Deus vai fazer. É o que eu falei, Deus é soberano. Mas o propósito de Deus é te salvar. Aleluia. E é isso que você está aqui hoje. Por isso que esse louvor maravilhoso que estava aqui cantava para o nosso Deus. Porque Ele é digno de honra, de glória. E nós queremos sempre estar junto com o Pai. Mas para isso nós precisamos o quê? Começar a moldar nosso coração. Começar a não fazer parte, não ceder à pressão do mundo. E eu intitulei essa pregação como cedendo às paixões do mundo. Nós não devemos ceder, queridos, não devemos. Mas isso não acontece hoje nos nossos tempos, aconteceu lá atrás, no tempo de Abraão, de Moisés, isso foi vindo, ceder às paixões, veio vindo. Tudo isso, querido, você sabe por quê? Porque isso é profético, isso está na palavra. No fim dos tempos a igreja vai se esfriar, o amor de muitos vai se esfriar, haverá terremotos em vários lugares, e lá em Mateus 24 vai relatar tudo que Deus nos preveu há 1000 anos, 2000 anos atrás. Por que está acontecendo isso? Porque Jesus está voltando. E quanto mais próximo a vinda dele, mais Satanás lança contra a tua vida, mais as paixões do mundo vão de encontro a você. E nós temos que ficar atento, igreja. Porque a igreja ela tem um propósito, de te preparar para lá fora você vencer Satanás, porque o Senhor venceu Satanás no céu, e nós vamos vencer Satanás aqui na terra. Cada um de nós temos essa responsabilidade diante de Deus, mas nós temos que ser preparados, nós temos que estar fortalecidos, e só há um jeito, igreja, é a igreja, o corpo de Cristo. Esses quadrados que aqui estão, se nós olharmos, aqui não vale nada. Você sabe quando vale alguma coisa? Quando você entra, quando o Espírito de Deus toma conta de você. Aí você pode falar, aqui é a casa do Pai. Então ele pode estar na tua casa, ele pode estar na minha casa, ele vai estar onde você estiver. E é assim que nós temos que ser diante de Deus. Mas para isso não devemos ceder às paixões do mundo. Mas nós temos um propósito como homem, nós somos falhos. E nós começamos a querer moldar Deus às nossas vontades. Nós queremos fazer um Deus para nós. Aquele Deus que tudo pode, tudo convém. E o Evangelho prega totalmente ao contrário. Tudo pode, mas nem tudo convém, a palavra do Senhor. Mas nós queremos trazer as nossas convicções para dentro do Evangelho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu conheci um pastor que ele pecou, ele adulterou. E ele chegou para a igreja, falou assim, igreja, eu vou me despedir de vocês, porque eu caí nas malhas do diabo, mas Deus tem planos na minha vida, e eu vou falar algo para a igreja. Eu estou me despedindo, e arrumei uma outra mulher, e eu vou morar em outra casa.
porque Deus assim falou, que a glória da segunda casa será melhor que a primeira. Misericórdia, irmão. Querido, ele usa a palavra para se autodefender, como se fosse um escudo, e não é isso que o Evangelho está pregado na tua vida. Ele existe dentro da tua vida para te fortalecer, para que você use dentro das virtudes do Espírito Santo de Deus. Mas nós que eu falo nós, igreja, é aquele que ainda não crê, o que crê, nós criamos o quê? Posições diante de Deus para sustentar através da palavra. Eu creio que a palavra fala isso porque isso me convém, e você sabe que não é isso, porque o Espírito de Deus, ele está em você. Ele vai te mostrar, ele vai te falar, o Consolador existe. O Senhor, quando partiu, deixou justamente para isso, porque Ele sabia que nós não íamos ter condições por nossas forças de vencer as tentações e as paixões do mundo. Nós não teríamos essa condição. Nós só temos quando invocamos o nome de Jesus Cristo. Esse nome tem poder. Esse nome tem que estar dentro da tua vida, dentro do teu coração, porque você vai vencer todo tipo de barreira que existe. Mas você tem que crer. Você tem que buscar essa essência dentro de você. E você vai buscar na igreja, honrando o teu pastor, honrando os irmãos do louvor, deixando com que as picuinhas, as palavras que às vezes vêm de encontro contra nós, não nos façam ceder às paixões do mundo. Porque a paixão do mundo, querido, e às vezes você recebe uma afronta, você às vezes não consegue abençoar a vida do irmão. Você vai para cima e arregaça a manga e fala, Jesus, me perdoa, mas agora é minha vez. E não é isso que Deus quer te preparar. Ele quer te fortalecer, quebrar você naquilo que você não pode. É aí que entra Jesus Cristo. Porque aquilo que você pode, Deus não precisa entrar. Naquilo que você fala, Senhor, eu não consigo, é o chamado nome às feridas. Senhor, eu não consigo, quando eu recebo uma afronta, ficar quieto. Começa a pedir isso para Deus. Querido, Deus vai te modelar de um jeito que você vai ter afronta todo dia na tua frente. Senhor, me dá tranquilidade. Você só vai ver gente nervosa te irritando o dia inteiro. Você sabe por quê, querido? Porque você tem que ser modelado por Deus. Vai ter que ceder às tuas paixões. Vai ter que colocar o Senhor dentro de você e começar a agir com o Espírito de Deus. Como falava Paulo, seres meus imitadores. Vamos ser imitadores de Jesus Cristo. Vão gozar da cara de vocês, vão debochar, vão falar que vocês são xarope, que vocês são trouxa. Sim, mas para a honra e glória do teu Deus. Você vai ser humilhado, você vai ser rejeitado, vão falar assim, você parece que mudou, você é uma trouxa depois que virou crente. Vão ouvir isso sim, mas aquele que tem que te exaltar está lá em cima, e é para ele que você está aqui hoje, é para que você tire dentro de você essa falta de força que te falta, o Senhor vai suprir. E outra coisa, o homem sempre tentou moldar a Deus. Eu anotei aqui, os egípcios fizeram Deus Apis e Deus Hator, eles simbolizavam com touro e novilha. Os cananeus, Deus Baal, Deus da sensualidade. Os amonitas, Deus Moloque, que faziam sacrifícios humanos para entregar no altar para ele, entregavam até crianças. Os israelitas, bezerro de ouro. E nós? Não vamos mais fazer, com certeza. Você não vai criar mais bezerro de ouro, você não vai fazer mais imagem de leão, de touro, de vaca, não. Mas às vezes lá dentro, no teu coração, você está criando um Deus. Às vezes é o futebol que não te deixa vir para glorificar Deus. Às vezes é o teu carro que teu filho, tua filha não pode nem pisar, porque você xinga. Às vezes é teu filho que para você é o ídolo, é o superstar. Às vezes é a tua casa que você não quer nem que senta no sofá. Querido, isso é criar deuses dentro do coração. Tudo aquilo que tira a glória e o amor de Cristo, substituindo por algo, isso passa a ser idolatria. Então Deus colocou uma palavra. E buscando todo esse contexto, eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Êxodo 32. Excedendo as paixões do mundo. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Enquanto vocês abrem, vamos orar ao Senhor. Pai, amado Deus, em nome de Jesus, que eu diminua neste altar, Pai, e que o Senhor cresça. Pai, que o Senhor venha falar com a tua igreja, que o Senhor venha derramar, Senhor, o teu Espírito Santo neste lugar, Pai. Que não haja impedimento nenhum para que tua palavra seja lançada, e que o coração de cada um aqui, Pai, esteja
fértil para receber aquilo que tu tens a dar, que é o teu melhor, Pai, a tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu perguntei uma vez o que seria guardar a palavra de Deus no coração, e eu não entendia. Será que é decorar a palavra? Se tivéssemos que decorar, o Senhor não deixaria escrita. E eu comecei a perguntar para o Senhor, e Deus falava assim: Silvio, guardar a palavra no coração é quando você passar por alguma coisa, você lembrar daquilo que eu te falei. Então, quantas vezes vocês não leram a Bíblia e diz que nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos? Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Você sabe disso e eu sei. Então, o que eu não quero para o meu próximo, eu não quero para mim, mas às vezes eu lanço uma palavra contra o meu próximo. Na mesma hora, eu lembro da palavra e que eu falo: Senhor, me ajuda, tira de mim essa ira. Então, o que você fez? Você guardou a palavra de Deus, e o que você fez? Se conciliou com o Pai. E o Pai vai fazer o quê? Vai te abençoar, vai te perdoar, porque pecado confessado é pecado perdoado. Então, procura guardar a palavra de Deus, procura ler a palavra de Deus, procura buscar a palavra de Deus, e toda vez que você viver a situação, o mínimo que você conhece, o Senhor vai te fazer lembrar. Amém, igreja? Aleluia. Então vamos ler a palavra. Êxodo 32, nós vamos ler do versículo 1 ao 8. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo te fizeste subir do Egito, se tem corrompido. E depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante eles se inclinaram e sacrificaram-lhe e disseram: esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Amém, queridos. Vamos ler até aqui. O Senhor vai falar até o final. Pode sentar, igreja. Eu, quando prego a palavra, eu já falei para o Senhor: Deus, eu quero ir visitar uma igreja, eu quero pregar a palavra, mas eu quero levar teu fogo. Mas o Senhor fala: não, você vai levar a minha mão um pouquinho pesada. E eu não sei porquê, irmãos, mas o Senhor só me põe para exortar. Mas fiquem tranquilos, porque quando o Senhor exorta, Ele não te afasta, Ele te traz para dentro do que Ele quer. Ele te traz para dentro da salvação, Ele te traz para dentro do Espírito Santo que está em você. Creia nessa palavra. E eu comecei a ler a palavra, e quem prega a palavra tem esse dom de Deus, porque é de Deus, não é nosso. Tem coisas na Bíblia que fala e marca, e toca no coração. E eu comecei a ler, e eu queria falar somente sobre as paixões do mundo, né? Porque Arão cedeu à paixão do mundo. Arão, no primeiro instante que o povo falou: ô Arão, Moisés não desce, vamos fazer, ele cedeu, na hora, pá, faz. Você pode ver que ele não cria impedimento, ele já manda tirar. Me arruma o buril. Já pega um buril, não sei se vocês conhecem, eu trouxe um buril para vocês verem, que eu mexo com um negócio de trabalhar em joia. Obrigado. Mas o Senhor falou: não, tem várias coisas dentro dessa palavra que você vai falar com a minha igreja. E vai falar com muita gente. Eu fiz: amém, Senhor. E a primeira coisa que Deus fez, no meu coração, falou assim, ó: tardava em descer do monte. Esse tardava para mim demorava.
E quando se fala em demora, se fala em tempo. E quando se fala em tempo, se fala no homem desesperado, no homem aflito, no homem que quer as coisas para ontem. E eu creio, na minha concepção, que Deus, Ele quando deu as leis para Moisés, Ele deixou Moisés 40 dias e 40 noites lá no Monte Moriá. Deus poderia já ter preparado, amém, igreja? Já podia estar as leis prontas? Poderia. Ele poderia dar isso na mão de Moisés, pronto, Moisés, está aqui. Moisés, toma, leva. Mas não, ele segurou Moisés ali 40 dias e 40 noites. E eu vi um propósito de Deus. E vejo o propósito de Deus na tua vida hoje. Porque Moisés, quando sobe, o que acontece? Há uma demora. Essa demora foi para que o povo lá embaixo, Deus sondasse o coração dele. E Deus visse que povo que era esse. O que esse povo tinha dentro do coração. Às vezes, por que não chegam as coisas tão rápido na tua vida? Porque Deus também está te provando como provou o povo. Só que esse povo, ele negou o Senhor de primeira instância. Eles não aguentaram esperar, porque tardava Moisés a descer. E você hoje, como está diante de Deus? Como que você está naquilo que você pediu que ainda não recebeu há 2, 3, 4, 10 anos atrás? Querido, não esqueçam de uma coisa, as leis desceram com Moisés. O Senhor entregou na mão do povo aquilo que Deus tinha de melhor, porque essas leis iam administrar, iam tomar conta da vida daquele povo. Se você hoje tiver paciência, começar a orar, e não for precipitado nas tuas ações, porque a precipitação te leva ao erro. Então você pediu um carro, aí você vê um carro, olha para o teu bolso, vê o carro, eu tenho dinheiro, eu vou comprar, mas você pediu para o Senhor, lá atrás, e você na hora que foi pegar o carro, você falou, Senhor, é esse carro? Senhor, é ou não é? Aí você pega o carro, compra, e começa a falar para todo mundo, Deus me deu. Só que aí o carro começa a quebrar, dá problema, você não vende, você perde dinheiro, aí você vira para todo mundo e fala assim, Deus está de mal comigo. Mas você esqueceu que lá atrás, Deus tardou em te dar uma resposta, e você se precipitou. O que aconteceu com esse povo que tomou essa condição com Deus? Alguém sabe? Alguém pode arriscar? Deus deixou com que eles quebrassem a cara. Deus deixou com que aquele tempo de espera, né, levassem eles à ruína. E Deus não quer fazer isso na tua vida. Então o que Deus hoje manda para você? Espera no Senhor. Aleluia. Te acalma. Espera. Espera, que o Senhor for que vai derramar. O Senhor vai dar. É teu ministério, é a tua casa, é teu carro, é teu telefone, seja lá o que for. Você criança que pediu um celular às vezes para o Senhor fala, eu vou te dar. Mas não adianta eu entregar um carro para o meu filho com 13 anos de idade, meu filho não vai saber dirigir. Então nós temos que entender que o tempo de Deus é o melhor tempo, é a melhor hora. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram numa fornalha, o Senhor estava durante. Noé foi avisado antes, Deus entrou antes. Lázaro morreu. Chegaram as irmãs de Lázaro, Senhor, por favor, pai, meu irmão morreu, o Senhor chegou tarde. Ele falou, não, eu cheguei depois. E ele ressuscitou Lázaro. Pergunta para a igreja, ele entrou antes, durante e depois. Mas vocês vão de concordar que foi sempre na hora certa. O Senhor vai entrar na hora certa. Deus seja louvado. Amém. E eu continuei lendo e o Senhor falava assim, pediram a Arão um Deus. Nós, crentes, estamos cedendo ao mundo, irmãos. Infelizmente estamos. Nós, às vezes, estamos em roda de escarnecedores. Às vezes nós estamos no meio de pessoas que a gente sabe que não presta porque não tem Jesus, são pessoas sem direção nenhuma. E nós, às vezes, não temos a condição de falar assim, irmão, vai buscar o Senhor. Não, às vezes a gente lança a palavra contra ele. Nós vivemos, às vezes, em roda de pessoas que estão contando piada. Sabe o que a gente faz? A gente começa a rir, começa a contar uma piadinha também. E a gente deixa de falar o nome do Senhor. Eu estou dando pequenos exemplos, irmãos, porque isso se passa na minha vida até hoje.
Eu quando vejo, às vezes estou no meio ali de algo e eu volto e falo, Senhor, misericórdia, me ajuda, porque eu não quero me contaminar, não quero ceder a essas infâmias, essas coisas. Mas nós somos fracos, irmãos. Nós temos que entender que é na nossa fraqueza que Deus vai operar. Se você quiser mostrar para as pessoas que você é forte, querido, você vai morrer sozinho, porque você nunca vai ter ninguém para te ajudar. Então eu entendo assim que, se você quiser ser soberbo, se você quiser ser o melhor, querido, Deus não vai estar presente. Você tem que abaixar a tua cabeça e falar, Senhor, eu sou dependente de Ti. Senhor, eu preciso do Senhor. Pai querido, eu sou uma pessoa que sou ranzinza, eu sou uma pessoa mentirosa. E Deus vai olhar para você e vai tentar te colocar o Espírito dEle para te guiar. Mas se você não confirma isso diante de Deus, porque Deus é um Espírito que tem educação, Ele não vai entrar dentro do teu coração, se você não abrir para Ele entrar. Mas Satanás não, ele toma conta, ele invade, ele te quebra no meio. Mas o Senhor, aquele que está em você, é maior, querido. Mas você tem que aprender a conviver com esse Deus. Você tem que aprender a viver com esse Deus, a viver em oração, viver em jejum, viver na prática do Evangelho. Porque ser crente, irmãos, é fácil falar. Mas tem irmão que não consegue jejuar 20 minutos para o Senhor. Tem irmão hoje que não consegue mais orar para o Senhor. Está criando Deus à forma dele. Aquele Deus que ele tem que ver o rosto. O Senhor falou, bem-aventurado aquele que crê e não me viu. Ele falou isso na palavra. Mas nós estamos querendo um Deus que eu posso tocar, que eu posso palpar. E o teu Deus, ele é Espírito, o Espírito Santo, o nome já fala. O que você vive hoje na vida é carne, é matéria. Mas você está sendo preparado para aquilo que o Senhor falou, que os olhos não viram e a mente não há de imaginar. É as maravilhas do Senhor na tua vida. Você sabe a luz, o que vai ser lá no céu? Está escrito aqui em Apocalipse, será a luz do Senhor. Você quer participar dessa luz? Quer estar na ceia do Cordeiro? Querido, começa a se voltar, começa a olhar para você e falar, eu preciso do Senhor, eu sou fraco nisso. O Senhor fala sobre a oferta. Você quer coisa mais linda que isso de Deus? Deus não precisa do dinheiro de ninguém. Ele quer ver o coração teu. Ele fala assim, se tu não estiveres acertado com teu irmão, não oferte no meu altar. Você sabe por quê, querido? Porque a essência de Deus é o amor um para com o outro. O que adianta você entregar a melhor moeda tua? E se você não olha ainda para tua mãe, não fala com teu pai, não fala com tua irmã, ainda uma pessoa soberba, uma pessoa que ainda não se voltou, e olhou para você e falou, Senhor, eu te aceitei, eu quero a tua presença no meu coração. Se você não tomar essa posição diante de Deus, querido, eu tenho uma triste notícia para te dar. O Senhor vai fazer o que fez ali em Romanos, que eu vou ler para vocês. Se vocês quiserem abrir a palavra, abre, senão depois eu passo para vocês. É Romanos 1, 25. Querido, isso que Deus colocou no meu coração, é para que a gente venha realmente meditar e se fortalecer nos caminhos do Senhor. O Senhor, existia nesse povo idolatria, depravação, havia todo tipo de coisa imunda. E o Senhor usa desta palavra para este povo. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou. Repete comigo, igreja. Deus os abandonou. Repete, igreja. Deus os abandonou. Repete, igreja. Deus os abandonou. As paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o uso natural e contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, um para com os outros, varão para com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos recompensas que convinha do seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, olha, vou repetir, e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Deus os entregou ao sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Querido, Deus chega aqui hoje, usa o Silvio para falar com você, Ele quer abrir os teus olhos, Ele quer que você tome uma posição diante dele. Mas só que
você não aceita. Aí você vai na outra igreja, falam Assembleia de Deus, Igreja de Deus. Toda igreja que você entra tem Deus com você, querido. Deus vai chegar para você e vai falar assim: olha, abra suas Bíblias em Romanos 1, 25, 26, 27 e 8. Você vai na outra igreja. Abram suas Bíblias em Romanos 1, 25, 26, 27 e 28. Aí você chega na tua casa e fala assim: olha, eu não aguento mais de ouvir essa palavra. Que palavra? Olha, mas parece que me persegue. Só que é o seguinte, Deus está falando com você porque você ainda não tomou jeito. Você ainda não tomou posição. E você está desprezando a palavra de Deus. Aí sabe o que vai acontecer? O que está escrito aqui? Deus deixou. Deus deixou. Deus deixou. Por isso tem muito crente hoje, queridos, mendigo na rua. Por isso que tem hoje pessoas aí que estão sofrendo. Por isso que tem pessoas hoje debilitadas. Por isso que tem pessoas hoje que não são curadas. Você sabe por quê, querido? Porque deixou de ouvir, de buscar a vontade do Pai. O Senhor fala para você hoje: se curva, me busca, abre as, baterei, se abrires, entrarei e contigo cearei até os últimos dias da tua vida. É a glória, é a glória. Querido, quando uma palavra te persegue, você pode ficar atento, porque Deus está falando com você. Talvez está falando com o pastor na área do sentimentalismo, talvez está falando com você na área da financeira, mas Deus tem esse poder. Ele fala para todos, mas toca em cada um. Essa é a essência de Deus. Essa é a sabedoria de Deus. Eu quero ver um homem na face da terra que consegue reunir 30, 40 pessoas, talvez o número que esteja aqui, e conseguir falar para todos e tocar diferentemente em cada coração. Só há um Deus, só há uma palavra, se chama Bíblia Sagrada, o nome dele é Jesus de Nazaré. Não há outro nessa terra. E ele vai falar no teu coração, ele vai te transformar essa noite, porque ele falou para mim, essa palavra vai servir, vai transformar corações. E vocês vão ser exemplo, vão ser sal da terra, a luz do mundo para o Senhor. Tem pessoas que vão ser transformadas, e depois dessa pregação não vai ser mais a mesma, porque o Senhor falou que a espada dele entra, discerne juntas e medulas, toca o mais profundo do homem, e é essa palavra que nós estamos ouvindo hoje, e eu também, graças a Deus. Antigamente, o que acontecia? Deus exterminava, não tenta entender, ele é soberano, isso foi dito no começo do culto. E a soberania dele é exercida de uma maneira que não devemos entender. Lá atrás ele mandava exterminar. Olha, você fez, você errou, acabou. Mas hoje não. Hoje nós estamos num período chamado graça. Graça, favor imerecido de Deus. Não merecemos para estar aqui. Mas ele hoje te livrou de hospital. Hoje ele te livrou de quantos acidentes. Ele te pôs aqui hoje para ouvir a palavra dele. Você é abençoado. Na tua mesa tem o pão de cada dia. Quando você entra no teu carro, ele tem a gasolina. Se não tem, Deus te deu dinheiro para você colocar. Esse é o Deus de Nazaré. Esse é o Deus que tudo pode. E a graça foi derramada sobre nós. Quando Jesus morre, o véu se parte. E nós temos acesso ao Pai. Então hoje, igreja, eu quero que vocês entendam que antigamente, para se chegar diante do Senhor, diante do altar de Deus, deveríamos pagar nossos pecados, e era um homem que pagava por nós, que era o sumo sacerdote. Ele tinha que oferecer holocausto, a melhor bezerro, o melhor carneiro, a melhor pomba, entregar, fazer a queima, que seria o incenso suave ao Senhor, e ele pagaria por você. E se Deus não achasse que aquilo era o pagamento, ele entrava com um sininho amarrado, ele era exterminado dentro do Santo dos Santos, para que puxassem ele. Hoje, querido, sabe como que você chega diante da graça de Deus? Sabe como você chega diante do Pai hoje? É só você sentar nesse banco. Se você ainda não fez isso, pois o faça. E fala: Senhor, eu te quero como único e suficiente Deus. Querido, a porta do céu se abre, os anjos fazem festa e você torna-se filho de Deus. Olha a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu pergunto para você, eu gostaria que você se manifestasse com um levantar de mão. Vocês acham mais fácil ser crente hoje ou antes? Quem acha que é hoje, levanta a mão. Quem acha que era fácil ser crente antes?
Então, queridos, nós estamos vivendo a graça. Temos que dar glória a Deus todos os dias pelo sangue de Jesus Cristo, que foi na cruz, que foi pela tua vida, pela minha vida. E uma vez eu estava pregando numa igreja e falaram assim, eu perguntei, quem daria o sangue do filho pela minha vida? Um homem levantou a mão. Eu fiz, Jesus, é hoje. E agora? Aí a menina virou e falou assim, irmão, ele está bêbado. Eu fiz, glória a Deus. Querido, ninguém faria isso em sã consciência. Ninguém faria. Você jamais daria, tem gente que não daria nem o carro pela minha vida. E eu vi uma vez um filme, não sei se vocês já viram, que tem uma ponte que ela vai se fechar e está vindo um trem. E esse trem está cheio de bêbado, de prostituta, de ladrão, de todo tipo de gente que não presta. E o ônibus está chegando na cidade. E o maquinista dorme, toca na manivela e sobe a ponte. Só que tem um porém, a hora que o maquinista vê e vai baixar, o filho dele entra embaixo da ponte. Alguém já viu esse filme? Eu vou trazer qualquer dia para o senhor ver, pastor. E o homem para e pensa, baixo a ponte ou não baixo? O trem cheio de vagabundo, bandido, safado, e o filho dele embaixo da ponte. Ele tinha que abaixar a ponte ou deixar todo aquele povo morrer? E eu vi o filme, ele abaixou a ponte. Sabe quem simbolizava esse maquinista? Jesus Cristo. Aleluia. É Ele. Ele abaixou a ponte por você, querido. Ele abaixou a ponte por mim. Ele matou o filho por aquele vagão que tinha tudo que não prestava. Somos nós hoje. E nós recebemos essa graça do Pai. Queria que vocês aplaudissem o Senhor pelo amor ágape que Ele tem por nós, igreja. E Deus deu habilidade a Arão. Vocês podem ver que quando falaram para Arão, vamos fazer um bezerro na hora. Arão pegou e falou assim, vamos. Pegou um buril. O que é buril? Buril é isso aqui. Pastor, passa depois para a igreja, o senhor olha. Isso aqui é uma ferramenta que com a ponta dela, esse aqui é o instrumento mais antigo que tem. É citado na Bíblia. Com a ponta dela ele vai cortando o aço, o ferro e vai esculpindo. Isso é um buril. E o que Deus mostrava? Que existia uma habilidade sobre Arão. Agora eu pergunto, e sobre você? Há habilidade? Como que você está diante de Deus com as tuas habilidades que Deus deu? Será que você está usando para honra e glória de Deus? Ou você está tocando? Ou você está cantando para falar, eu posso todas as coisas, eu sou bambambam. O dom de orar em línguas, como que está na tua vida? Como que está aquele dom de cura que Deus te derramou um tempo lá atrás? Como está o dom de profetizar? O Senhor entregou na mão de cada um de nós uma porção de fé. É declarado na palavra. O mais nós vamos ter que buscar, caminhar com Cristo. E essas habilidades, quando nós pedimos, ela vem sobre nós. Veio sobre Arão. Ele era hábil, ele manipulava o buril como homem nenhum. Você vê que até fundição naquela época ele sabia. Isso era de Deus. E Deus manda te perguntar, o que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Alguém lembra da passagem dos 10 talentos? Um aplicou, o outro aplicou e o outro não aplicou. O Senhor acabou com ele. Lê depois, procura na Bíblia essa passagem que agora não me vem, é os 10 talentos. Então, queridos, nós temos que começar a fazer, não como Arão, usar aquilo que Deus nos deu para fundir bezerro de ouro, para fazer outros deuses. Nós temos que usar os nossos talentos para a honra e glória de Deus. Nós temos que começar a usar, a buscar os dons de Deus na nossa vida. Porque a igreja sem dom, querido, é a igreja morta. Se você hoje quer ser um homem de Deus, quer profetizar, quer ser reconhecido como homem de Deus, vai ter que aplicar o dom de Deus na tua vida. E Ele te dá. Porque antigamente Deus vinha audível, em sonho. Depois Ele mandou Jesus Cristo, que veio como homem. E hoje Ele vai usar as nossas vidas. Deus não vai mais aparecer aqui como apareceu ali, face a face com Moisés. Deus não vai mais vir dessa forma. É a palavra dEle. Agora quando Ele vem para arrebatar a igreja. Eu quero que você esteja lá, querido. Então nós temos que começar a buscar esses dons, porque esses dons, você imagina hoje, você entrar numa casa que ninguém crê, mas você vai, leva essa pessoa ali, um enfermo, e você coloca a tua mão e a pessoa vê a cura. Querido, pode ser que 50% ali acha que é tudo balela,
mas 50% pode ser tocado pelo Espírito Santo. Você fez a tua parte, usou aquilo que Deus te deu. Nós não devemos tentar convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo. As palavras que saem da minha boca vêm de Deus, mas é o teu coração que recebe ou não? Porque nós oramos, cria um coração fértil. Você tem que querer, você tem que buscar, você tem que fazer. Se Arão usasse a habilidade dele para convencer o povo do erro, esse povo teria sido salvo. Mas ele usou a habilidade dele para algo que não provinha de Deus. Usa a tua habilidade para o Senhor, querido. Começa a usar, começa a pedir se você não tem. Quantos aqui não querem orar em línguas e estão desesperados pedindo e não recebem? Entra no teu quarto, fecha-te em teu quarto, ajoelha do lado de tua cama, fala com o Pai em secreto, Ele te ouve. É a palavra. Você pode requerer a palavra do Senhor na tua vida. Se não está se cumprindo é porque algo em você está errado. Algo estava errado em Arão. Por isso que aconteceu tudo aquilo. Porque se Arão usasse aquela habilidade contrária a favor do Senhor, esse povo hoje tinha sido salvo. Ou muitos iam se perder. Porque o coração não ia corresponder com o coração de Deus. É a tua posição hoje dentro da igreja. Você está vindo e volta do mesmo jeito, está vindo e volta do mesmo jeito. Por quê? Porque na hora que você louva, você está pensando na tua janta. Porque na hora que você louva, você não está glorificando a Deus. Você está cantando para o irmão ver que você canta. Mas se você não consegue, começa a orar. Só há um jeito de entrarmos no Santo dos Santos, a falarmos com Deus hoje. É oração, joelho no chão, querido. Eu vou contar uma história que eu achei muito bacana, e é verdadeira, viu, irmãos, que eu conheço a pessoa, meu filho conhece a pessoa. Falou que tinha um pai, que ele orava 40 anos pelos 8 filhos, o número de filhos eu vou chutar, vai. 8 filhos. E ele orava incessantemente para que todos eles se convertessem. E esse homem, passaram 40, 50, 60 anos, esse homem morreu. E 6 dos 8 filhos se converteram, 2 não. Só que tem um porém, como ele era um homem de muita oração, e aqueles tacos antigos, de tanto ele ficar ajoelhado, ficou uma marca no chão. E aquele filho, esses 2 que eram terríveis, falou: mãe, eu nunca me atentei, um deles, eu nunca me atentei, o que são essas marcas? Eu falei: essas marcas é o lugar que teu pai se punha em oração a falar com Deus. E ele pediu muito pela tua vida, ajoelha lá para você ver. Um deles se ajoelhou. Queridos, ele foi batizado em línguas, se converteu para o Senhor na hora. O outro veio subsequente, a mãe fez a mesma coisa, ele reparou da mesma forma. Hoje ele é pastor da igreja Verbo Vivo. Queridos, joelho no chão. Você pode morrer, mas Deus vai cumprir aquilo que prometeu na tua vida. Porque Ele é fiel. Nós que não prestamos diante de Deus. É nós que somos essa condição que é pela graça mesmo. E nós temos que começar a entender isso. Que nós estamos aqui pela graça e o amor de Jesus Cristo. Amém? E para terminar, queridos, depressa o povo desviou-se. Esse depressa está ali no final, último versículo do 8º ali, vocês vão ler que depressa o povo se desviou. Se nós não ficarmos atentos, igreja, depressa a gente se desvia. Vamos começar a vigiar, orar, buscar a essência de Deus, pedir para o Espírito Santo nos alertar, porque Jesus está voltando, isso é sério. Jesus vai arrebatar a igreja, querido, e não queira ficar nessa terra, queira participar das bodas do Cordeiro. O Senhor virá numa grande nuvem, tocarão trombetas, e aqueles que são do Senhor saberão o caminho. Então Deus, nós vamos ser guiados em direção ao Senhor. E eu como pregador, querido, eu me incomodo muito com a tua salvação, com a minha salvação. Eu temo muito ao Senhor. Outro dia eu falei, eu não sei se eu mais amo ou mais temo a Deus. Eu cheguei a falar isso para o Senhor outro dia. Mas eu creio que é as duas coisas. Sabe por quê? Porque senão Deus não me daria a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sinto que a salvação de Deus é uma coisa tão séria. E às vezes nós falamos assim com as pessoas, você vai ser salvo? Vai falar, não sei. Gente, vocês sabem o que a palavra fala? Que é um eterno ranger de dentes. Gente, ranger de dentes é dor, é inferno, é fogo.
E nós levamos isso de uma maneira tão banal, como se fosse, meu filho repetiu de ano. Não é uma coisa séria. Vocês podem perceber que tudo que vocês plantam, vocês colhem aqui, mas tem coisas que nós não vamos plantar aqui. Tem coisas que nós vamos levar conosco, é o Espírito do Senhor. O que você está plantando hoje aqui, você pode até colher, mas vai ficar aqui. Você só vai levar aquilo que o Espírito de Deus te preencheu. Então hoje, às vezes você trabalha, hoje eu cheguei a me perguntar, eu acordo às 5:30 da manhã, levo meus filhos na escola, volto, tenho certeza que o pastor também tem uma vida aí, para chegar até onde ele chega, você que está aí sentado, aí você olha e fala assim, amanhã eu estou morto, estou num caixão, e o que valeu a minha vida? Sabe o que valeu, querido? É para Deus mostrar para você que daqui, nada você vai levar, o que você vai levar é aquilo que está aqui, ó. É aquilo que Ele separou lá para você. Maldito homem que pensa só nessa terra. O Senhor fala isso tão forte no meu coração. E nós estamos brincando de crente. Tem pessoas que vão sair daqui, eu tenho certeza, que vão falar da palavra, vão falar do pregador, seja ele quem for. Mas aquela essência que tem que estar brotada no coração, não está. E é essa a preocupação nossa. Amanhã vocês me veem lá na rua e falam assim, pastor Bozo, pastor Palhaço, eu não me importo, mas a palavra do Senhor foi lançada no teu coração. Amanhã, se eu estiver lá na glória, eu não estiver lá, eu não vou sentir a dor no meu coração e falar, essa alma não está aqui por minha causa. E o pastor pensa dessa forma, você tem que pensar assim na vida do teu irmão, da tua família, do teu pai, da tua mãe. E às vezes você quer levar Jesus Cristo para a vida da tua mãe, mas você ainda continua respondendo, xingando, falando palavrão. Como que a tua mãe vai se convencer que o lugar que você está é o melhor lugar? Como que você vai provar para a tua mãe que o lugar que você está é santo, que você saiu com a formosura e a grandeza de Deus? Você não vai provar. Paulo falava que o meu evangelho era formado por atos e não por palavras. Não adianta você falar, mãe, vamos para a igreja. Ela não vai, você fala assim, maldita, vira as costas, sai e vai embora. Qual o teu testemunho diante dos teus amigos, da tua mãe, do teu pai? Esse bezerro que foi feito, querido, que bezerro que está dentro de você hoje. Deus fala, abre teu olho, me ouve, me escuta, se converte dos teus maus caminhos. Porque, querido, se nós estamos aqui, é porque nós estamos precisando da cura do Senhor. Nós não somos perfeitos, porque a ideia do mundo é olhar você e achar que você está na igreja e você é um bambambam no pedaço. Eu falei outro dia para minha cunhada, porque ela recrimina que eu venho na igreja. Eu falo, sabe por que eu estou lá e você não? Porque eu sou doente, eu preciso de Deus. Se você não precisa, glória a Deus pela tua vida. Mas eu preciso, eu sinto a falta de Deus. Se eu deixo de vir um dia na igreja, me faz falta, irmão, porque eu quero Deus falando comigo. Eu quero Deus falando com você. E você tem que ter essa sede de Deus. É o primeiro amor lá atrás, que muitos falam que não volta, mas ele volta sim. Porque Deus te dá tudo que é o melhor da vida. Só você buscar lá atrás, você vai ter de novo o primeiro amor. Você vai ter o carinho de Deus. Talvez você não tenha o leite mais, mas você vai ter o colo do Pai. Queridos, depois vocês leem nas suas casas, Atos 7, 40, 41, 42, 43, vocês anotem e leiam, que vai confirmar tudo isso que foi dito no Novo Testamento. Atos 7, 40, 41, 42, 43.